texto lindo, belo, que às vezes é esquecido, às vezes as pessoas não conseguem vivenciá-lo por causa da vida que leva, das adversidades que leva, das tribulações que passam, das tempestades que sobrevêm. Às vezes as pessoas lutam tanto para ter algo, para conquistar algo, e quando conquista, não tem alegria para desfrutar. Não tem prazer porque a vida foi tão dolorida. A pessoa se lembra das marcas, das traições, das tristezas, das angústias, e aquilo que ela estava lutando tanto não parece grande coisa. Ela achava, às vezes, algumas pessoas acham até que vai ficar muito feliz. E quando conquista, não é o que esperava. E aqui eu gostaria de lembrar a cada um de vocês. No capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 10, diz assim, se referindo a Jesus: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Imagine, irmão. Quem é pai sabe disso, vai entender melhor ainda. Os outros vão entender, mas os pais vão entender muito mais. Você criar o seu filho e em um momento ele desconhecer que você é o pai dele. Não reconhecer que você é a mãe dele ou dela. Depois de tudo que você fez, de todo o amor, de todo o carinho, simplesmente não reconhecer. Ou simplesmente desejar matar você. Isso é só um pouco daquilo que Jesus passou e enfrentou. E diz assim, no versículo 11: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Sabe o que é você cuidar de um povo, irmão? Durante séculos. Levantar, fortalecer, enviar libertador, cuidar, curar, liberar profecias, liberar palavras. E o povo, ora se rebelar, ora ser fiel. Ora se rebelar, ora ser fiel. Ora amar, ora odiar. Ora não dar mínima para ele. Depois de Deus ter livrado o povo da terra do Egito, eles continuavam sacrificando a demônios. Sabe o que é isso, irmão? Gratidão. Você amar alguém, cuidar de alguém, zelar por alguém, e esse alguém virar as costas para você, falar mal de você, criticar você, e se puder te derrubar, e se puder te matar, e se puder tomar aquilo que é seu. Isso acontece. Isso aconteceu no passado e continua acontecendo no presente. Aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. E não é diferente com muitas pessoas que às vezes estão em linha de frente, cuidando de muitas vidas. E dentre essas vidas, pessoas se levantam. O que foi que nós vimos com o nosso Senhor Jesus Cristo, com os seus discípulos? O que foi que os discípulos do Filho do Deus vivo fez com ele? No momento mais difícil, fez o quê? Ficou todo mundo lá? Só um ficou aos pés da cruz, João. Só ele, mais ninguém. Depois de ter vivenciado tantas coisas, irmão. Sabe o que é você cuidar? Amar, zelar, alimentar, ensinar, estabelecer limites e continuar ensinando, cuidando, zelando por anos. E no seu momento mais difícil, só o seu pai está lá. Sabe aqueles amigos? Sabe as pessoas que você curou, que você libertou, que você ajudou? Não estarem lá. No momento em que pediram para crucificá-la, a Bíblia diz que a palavra do povo era unânime. Sabe o que é unânime? Uma só voz. Crucifica, crucifica. Solta Barrabás e crucifica ele. Crucifica Jesus. E no versículo 12 tem um texto que é lindo, que é belo, que todos nós precisamos tomar posse dele.
não é tão simples e fácil porque isso é espiritual. Se manifesta no físico, só que você tem que internalizar isso. E isso só por fé. Ele diz assim: mas a todos quantos o receberam. Aqui, ele fala um grupo específico? Ou ele fala todos? Todos. Ele não especifica. Fala, mas a todos quantos o receberam. Ele está dizendo, todo mundo que o receber. Todos, sem exceção. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe, irmão? Às vezes a gente desconhece porque se fosse no plano físico, talvez fosse mais, possivelmente seria mais fácil. O filho de um governador sabe que ele é filho do governador e ele tem direito e autoridades. E ele tem privilégios, ele tem liberdade para entrar e sair onde outros não entram. Ele vai entrar e sair porque é filho do governador, ou do prefeito, ou do presidente, ou de quem quer que seja de um país, uma autoridade. Ele sabe, ele entende, e ele vai ter liberdade para entrar e sair de determinados lugares. Ainda que ele não tenha sido estabelecido como uma autoridade, mas ainda assim ele ingressa, ainda assim ele entra. Aqui está falando que a você, Ivânia, ela iniciou o culto dizendo que a salvação não é de nós mesmos, não é por obras, é um dom de Deus, a graça de Deus. Ela nos alcançou e nos salvou por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a palavra de Deus diz, mas a todos quantos o receberam, ele está dizendo assim, a todos que receberam Jesus. Não a força, a presença. Ele é uma pessoa, ele é o Filho de Deus. Quando você o aceita, você está dizendo assim, a Jesus, eu abro a porta do meu coração para ti. Eu abro a porta da minha vida e te peço, entra. Faz de mim a tua morada. Senhor Jesus, eu sou teu e tu és meu. E quando uma coisa é você falar isso com palavras, somente com palavras. Várias pessoas podem falar isso. Até mesmo em canções podem falar isso. Quando Deus, ele abre a sua percepção e faz você entender isso, irmão, é completamente diferente. É completamente diferente você ler as Sagradas Escrituras e entender que a todos quantos receberam Jesus Cristo, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E é outra coisa diferente, é você entender e viver isso. Isso poucos fazem. As pessoas não precisam me dizer. O comportamento dela vai me dizer. As palavras dela às vezes são uma, mas o comportamento é outra. Você olha para a vida e você percebe isso. São duas coisas distintas. Falar e viver. Falar e ser. Ler e entender. E aquilo fazer parte de uma revelação pessoal sua. São duas coisas diferentes. Eu posso ler as Sagradas Escrituras, fazer até a interpretação dela, usar a hermenêutica, a exegese, usar todas as ferramentas possíveis. E ainda assim, a revelação da palavra não ingressar no meu coração. Eu falar isso, mas isso não fazer parte de mim. O meu comportamento vai dizer isso. A minha postura vai mostrar isso. E ser filho de Deus é ser filho da pessoa mais poderosa que existe no universo. Você não é um mendigo espiritual. Você não é um bastardo ou uma bastarda. Você é filho. Você é filha. Só que nós precisamos agir dessa forma. E poucos agem. Às vezes porque não teve um pai presente, às vezes porque não teve um pai. Às vezes porque a identidade foi manchada por alguma situação, alguma adversidade na vida. A identidade foi manchada. E a pessoa não entendeu que ela é filha de Deus. O que é ser filha? Porque ela não teve pais. Para algumas pessoas isso é muito difícil. E ela tem que
aprender o que é ser filha. E deixar Deus ser o pai dela. E deixar Deus ser o pai que Ele pode ser na vida dele e na vida dela. Às vezes as pessoas lutam tanto, são tão independentes, que até com Deus age desse jeito. Até aqui, Deus, aqui eu não preciso. Aqui quem cuida sou eu. Aqui quem faz sou eu. Aqui sou eu que comando, aqui sou eu que dito as regras. Quando nós deixamos Ele, irmão, ser o Senhor da nossa vida e da nossa história, e nos tratar como filhos, a sua vida passa a ser diferente. Você começa a ter mais alegria de viver. Você começa a se sentir mais seguro e protegido, espiritualmente falando, emocionalmente falando. Por quê? Porque você reconhece que você tem um pai. A adversidade veio, guerras vieram, lutas vieram, pessoas te traíram, pessoas te abandonaram. Você vai sentir tristeza, você vai sentir angústia por causa da situação? Vai. Só que quando você se lembra do pai que você tem, do amigo inseparável que você tem, e que você pode recorrer para ele e dizer: Deus, fulano me traiu, eu nunca imaginei que ele poderia fazer isso. Aí o Espírito de Deus te dizer: agora perdoa ele. E você perdoa e você fica feliz com isso, porque você cumpriu a palavra, outra, você não está mais preso àquele sentimento. Porque aquele que te guia, te ensinou, você veio até ele. Porque a palavra de Deus diz que ele vai fazer isso. Você veio até ele, você pediu instrução a ele, e ele te deu a instrução devida. E ele falou com você, ele ministrou você, e você obedeceu e viveu a palavra. E viver a palavra é isso. O que está escrito, você colocar em prática e ver o resultado da palavra. Não apenas entrar na igreja, não apenas escutar a palavra e sair da mesma forma, da mesma maneira. O tempo, irmão, é algo muito valioso. É uma moeda que você não compra. Não tem como comprar. Não tem como pegar de volta. Você pode fazer inúmeras coisas para aproveitar ao máximo o seu tempo, mas você não compra mais tempo. O tempo que passou, esses minutos que passamos aqui, já foi. Todos nós estamos mais próximos do fim do que quando entramos por aquela porta. Isso é o tempo. E quando a gente começa a dar valor à nossa vida, ao que Deus nos deu, que o nosso tempo é precioso, que a nossa vida é preciosa, que o que Jesus fez por nós é extremamente precioso, você começa a valorizar, e você começa a investir o seu tempo, e você começa a perceber que coisas infrutíferas, você começa a deixar de gastar tempo com aquilo. Por quê? Porque aquilo só levou seu tempo. Não agregou nada na sua vida. Não te retribuiu nada de bom, de valor. Nada, absolutamente nada. E João, ele continua dizendo assim, ó: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como, irmão? Através de obra? Através de homem, de mulher? Não, e ele explica aqui, ó: aos que creem no seu nome. E ele ainda detalha mais, ele diz assim, ó: os quais não nasceram do sangue. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: você não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você se tornou filho, porque essa é a vontade dele para você. Então ele nos convida essa noite para vivermos como filhos, agirmos como filhos, falarmos como filhos. É a partir de amanhã que você vai colocar essa palavra em prática e viver ao máximo? Não. Porque a vida com Deus é progressiva. De estação em estação, de fase em fase, de processo em processo. A santidade vai sendo trabalhada em nós, a maturidade também da mesma forma.
O Fred que começou não é o Fred de hoje. Nos ônibus, pregando, anunciando, estação rodoviária, entrando nos lugares, descendo em bairro onde eu nem sabia onde era, e saindo como eu nem sabia que saía. Subia naqueles bancos na rodoviária e começava a liberar a palavra. Entrava em ônibus lotado, irmão, eu esperava encher e via a presença de Deus inundar a vida das pessoas, as pessoas chorando. Não é o mesmo Fred de hoje. Os lugares que um dia eu entrei, talvez eu nunca mais entre. Pessoas que eu ministrei a palavra, talvez eu nunca mais ministre. Deus me deu a oportunidade e eu tentei aproveitar elas ao máximo. Fred, mas eu não tenho tempo. Quando eu ia para o trabalho, eu pegava 5 ônibus. Eu pagava com o meu dinheiro. E quando o dinheiro acabava, irmão, ou quando o cartão acabava o limite, eu começava a pedir ao cobrador, ao motorista, para me permitir entrar, para liberar a palavra e descer. E depois ia para o trabalho. Quando eu saía do trabalho, entrava em 3, 5, 6 ônibus, na proporção que Deus me permitia entrar. Pregava, anunciava, depois vinha para casa. No caminho do trabalho para casa, irmão. Ou do trabalho para a igreja, para a faculdade. A gente que inventa desculpa, irmão. Lembre-se disso. A gente pode servi-lo ao máximo. Ao máximo, sabe o que é ao máximo? Fred, mas Deus não quer que você haja desse jeito, daquela maneira. Deus quer que você faça aquilo que Ele te chamou para fazer. Você não precisa imitar ninguém, porque você não é aquela pessoa. E quando você descobre quem você é em Deus, você nunca mais vai querer ser outra pessoa. Nunca mais. Você vai querer ser quem Deus te fez para ser. E você vai querer usar cada dom que Deus te deu. Quando você entende o poder que eles carregam. Quando você entende a responsabilidade que há neles. Ah, Fred, mas esse dom é tão simples. É um dom do Espírito de Deus, irmão. É extremamente poderoso. E cumpre o propósito quando a gente usa ele. Eu via pessoas chorando. Uma vez eu fui parar lá em Dias Dávila, irmão. Nem sabia que estava lá. A mulher desceu do ônibus chorando. Eu falei assim, meu Deus, onde é que eu estou aqui, rapaz? Como é que eu vou voltar para casa? Tudo escuro. Falei, rapaz. Aí continuou andando. A mulher vindo em prantos falou assim, pô, obrigado. Essa cena nunca saiu de minha mente. Eu vou me reconciliar com o Senhor. Eu te agradeço por isso. Sabe, irmão, valeu a pena a viagem. Eu disse, onde é que eu estou aqui? Você está em Dias Dávila. Onde é que eu pego um ônibus aqui para voltar para Salvador? Ali, ó. E voltar. Irmão, é gente que inventa desculpa. Ou a gente para e se responsabiliza em verdadeiramente ser um filho de Deus. Em agir como filho de Deus. Onde você estiver, irmão. Com quem você estiver. Você não precisa ser um pregador eloquente, falar bonito ou falar coisas extraordinárias. Você só precisa fazer aquilo que Deus quer que você faça. Ser um exemplo, ser luz. E quando você tiver a oportunidade de orar, você ora. Quando tiver a oportunidade de falar a palavra, você fala. E progressivamente Deus vai te acrescentando oportunidades, unção, graça, poder. No início eu nem sabia o que eu ia falar, irmão. Depois o Espírito de Deus gradativamente começou a ministrar. E eu via vidas se rendendo ao Senhor ali no ônibus. Nas ruas, aceitando a Jesus Cristo. Em sinaleiras. Quando Deus nos dá uma oportunidade, irmão, e nos planta em um lugar, é porque Ele sabe que ali a gente pode fazer a diferença. Você vai decidir se você vai fazer a diferença ou não. Quando você entra no ônibus, quando você entra no Uber, quando você passa pela catraca e tem um funcionário ali da CCR Metrô, você decide dar bom dia, boa tarde. Ou simplesmente passar direto, nem se importar com aquela pessoa ali.
O seu exemplo pode fazer diferença na vida de muita gente, se lembre disso. Você carrega uma identidade, você carrega um selo, que é o Espírito de Deus. Ele habita em você. Onde você entrar e por onde você sair, Ele está aí. Ele continua habitando em você. Ainda que você não veja, ainda que você não ouça, ainda que você não o sinta, Ele continua aí. Esperando que você fale com Ele, esperando que você espere a sua instrução, esperando que você o busque para que Ele te guie e te instrua. Porque é a função dEle, é o propósito dEle, é o que Jesus disse que Ele ia fazer. Mas cabe a mim e a você usar tudo isso. Eu te convido nesse momento.